Fala pessoal, aqui é mais um Bio na área, sou a professora Camila e agora nós vamos continuar a nossa sequência sobre o tema evolução. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as evidências da evolução. Por exemplo, Darwin desenvolveu toda a tese dele, as 5 teses que eu estava falando para vocês, fundamentou em algumas evidências. Na época dele, a evidência mais crítica, a evidência que tinha ali na mão dele para ele usar, eram os fósseis. Mas depois, com o neodarwinismo, que vai ser a próxima aula, e entre outros aspectos que depois vieram com a ciência, outras evidências que vieram com a ciência moderna, que também foi evoluindo, foi aprendendo e adquirindo mais conhecimento, nós temos também outras evidências. Mas a primeira que eu queria ressaltar para vocês é o registro fóssil. Então vamos lá. Mudanças ocorridas no meio ambiente ficam registradas em rocha, no gelo. Nós temos algumas evidências também no gelo. Quando a gente estuda as várias camadas, conseguimos ver inclusive a quantidade de gases que existia naquela época, há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. Então, as mudanças ocorridas no meio ambiente ficam registradas, principalmente registradas na rocha, tá? E aí mostra o tempo geológico do nosso planeta e os seres vivos que existiam naquele momento. Isso que era um pouquinho do que os transformistas queriam dizer, que não tinham como as espécies serem fixas e surgirem, ficarem daquela maneira, porque os registros fósseis, não só os ossos, como eu vou falar um pouquinho, mas também a própria geologia, ela mostrava algo diferente, ela mostrava mudança. Então aqui, o tempo geológico do planeta é muito extenso, E também aconteceram muitas variações no ambiente, ora mais frio, aí descobriu-se as glaciações, ora um pouco mais quente, com o aumento do efeito estufa natural. Então, nós temos um registro fóssil mostrando que o meio ambiente mudou, sofreu transformações, sofreu mudanças. E aí, quais seriam, então, os registros fósseis que a gente pode considerar? O mais famoso, o mais palpável, digamos assim, são os ossos, Principalmente ossos de dinossauros, que a gente viu até em filmes e tal. Mas também nós podemos considerar marcas de dente, muitas vezes no próprio osso, na rocha, marcas de unha, pegadas. É muito interessante, um fóssil que ficou muito famoso, o cientista conseguiu um registro fóssil de um ninho. E o que achava-se antes? Que os dinossauros não tinham cuidado parental, eles largavam os filhotes lá, os ovos, e cada um por si, e assim vai. Mas não, com o registro fóssil do ninho, o que se descobriu? Que tinha o ninho, conseguiram as cascas, ou seja, mostrando então que os dinossauros eram répteis, botavam ovos, provavelmente todo um sistema muito semelhante ao das aves atuais. E que os filhotes ali, eles conseguiram ver que a quantidade de filhotes, entre 5 a 8 filhotes, dependendo da espécie de dinossauro. E porque as pegadas dos filhotes ficavam ali dentro do ninho, e as pegadas do lado de fora mostravam então a evidência de no mínimo, um adulto cuidando. Mas também mostrando que 4 pegadas, então seria 2 de uma fêmea, 2 de um macho. Então eles conseguiram inclusive catalogar e viram que os répteis, dinossauros, têm esse cuidado parental com a prole. Então isso já mostrou muita variação. E uma coisa também que se achava era que os dinossauros, por exemplo, tinham escamas como os crocodilos, mas as evidências fósseis mostraram que eles tinham penas. Não penas iguais às aves atuais, mas uma penugem em volta, mas penas muito coloridas, que chamavam a atenção por causa da cópula, para chamar a atenção do macho, da fêmea, durante o acasalamento. Então isso era muito legal, uma coisa que foi se descoberto recentemente, por causa da melhoria nos estudos dos registros fósseis. Então não só a ossada, mas também marcas, vestígios, fezes. Algumas fezes petrificaram e com o estudo dos componentes das fezes foi possível identificar grão de pólen, semente de algumas espécies que existem até hoje, por exemplo, e outras que já não existem mais, mas deixaram aí um legado, deixaram espécies que foram
derivadas, né, daquela que já foi extinta. Então isso é uma coisa muito legal dos registros fósseis. Rastro de cauda, principalmente para a gente entender um pouco da anatomia, não só dos dinossauros, mas vamos lá, mamute, o tigre dente de sabre, a preguiça gigante, que tem até alguns desenhos da Disney que retratam isso, alguns desenhos que retratam essas características. Então, como o caminhar, o andar. Então ele colocava uma pegada, colocava a outra, o rabo, a outra pegada, e assim tinha um movimento, que isso também fica registrado de forma fossilizada. E as tocas, a ranhura das garras, mostrando que alguns animais, como o tatu gigante, conseguia escavar a rocha e morar ali, ou outros animais, outros seres vivos também marinhos, que eu vou falar um pouquinho já sobre os ouriços. E essas ranhuras que ficam registradas nas cavernas, nas paredes, ok? E aí nós temos alguns exemplos que eu trouxe para vocês de registros fósseis, não só de ossos, como a gente tem um grande parque geológico lá no Nordeste, que inclusive os Estados Unidos, a China vêm estudar aqui, que são os pterodáctilos. É muito legal porque é só um osso, só existiu ali uma quantidade enorme de pterodáctilos que simplesmente foram soterrados e deixou muito registro fóssil, uma riqueza de informação para ser estudado. Mas nós temos aqui no estado de São Paulo alguns exemplos que eu trouxe para vocês, então, no litoral de Santos. No litoral de Santos, por exemplo, nós temos o registro de dente fóssil de tubarão. Então, não é comum aqui no nosso litoral, não tem tubarão no nosso litoral do estado de São Paulo. Nós temos outras espécies de tubarões no Nordeste, um pouco mais lá para o Sul, mas aqui no estado de São Paulo, não, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não. Mas, em algum tempo geológico atrás, não muito longo, não muito longe, tinha sim tubarões vivendo aqui. Então nós observamos até nós conseguimos coletar dente fossilizado de tubarões no litoral de Santos. Não exatamente na cidade de Santos, mas ali por algumas praias. A outra é o litoral bem mais para o sul do estado de São Paulo, onde nós vamos ter toca de ouriço do mar. Só para a gente entender, ouriço predominantemente tem que ficar embaixo da água. Ele é um animal aquático, marinho, predominante. Ele não pode viver fora. Mesmo quando a maré está baixa, ele consegue sobreviver, mas com a ondulação, né, com as ondas batendo. E como ele filtra o oxigênio, filtra o alimento, ele precisa estar ali debaixo d'água. Só que alguns estudos mostraram toca de ouriço em locais muito elevados, em montanhas inclusive, mostrando então que aquela montanha um dia estava embaixo d'água, então ela sofreu um surgimento. Os animais ajudam muito a gente a entender essa paleobotânica. E eram ouriços com as mesmas características dos ouriços atuais, então mostrando que eles evoluíram, sim, mas evoluíram para continuar da mesma maneira, embaixo d'água, vivendo com as mesmas relações ecológicas e ambientais que ele vivia há milhões de anos atrás. Então, principalmente lá em Cananéia, nós conseguimos observar porções, tocas de ouriço do mar em falésias. Não são falésias como a do Nordeste, são falésias um pouco menores, mas 2, 3 metros. Isso já é um indício de que aquela falésia estava embaixo d'água em algum momento, tá? 10 mil anos, 20 mil anos atrás. Não muito tempo, mas já é alguma coisa, né? E também nós temos o núcleo do Petar, que é um parque estadual, e lá a gente vê um complexo de cavernas. E algumas dessas cavernas foram catalogadas e observaram que ranhuras de unhas e cascos de tatu gigante que viveram então lá há milhões de anos atrás, acho que nem precisa muito não, milhares de anos, uns 20 mil, 30 mil anos atrás, a gente já tinha aí tatu gigante vivendo por aqui. E como que eram esses tatus gigantes? Igual aos atuais. Isso aqui é o mais incrível. Só que atualmente nós só temos o ambiente só suporta, só dá conta de tatu que é pequeno. Os tatus gigantes foram desaparecendo paulatinamente, entraram em extinção.
a espécie gigante, mas nós temos o tatu atual, mostrando então que existiu aí e eles eram idênticos, eram iguais. Só que eles viviam então nas cavernas, eles escavaram as cavernas. Ah, mas será que essas cavernas estavam mais para baixo? Porque o tatu atual ali escava subterrâneo. É possível que sim, é possível que não. Então, o que a gente sabe é que aquelas cavernas, aquele complexo de caverna foi escavado, claro, pela água também ajudou muito a ação da água, mas também a ação desses animais. E no município de Marília e região Presidente Prudente, Adamantina, também foram encontradas outras espécies, mas principalmente a mais famosa, né, são os titanosaurídeos. Então, dentro dos titanosaurídeos são várias espécies que também foram catalogadas e encontradas aqui em Marília e região, além do fato de crocodilos e tartarugas aquáticas, né, mostrando um pouco que a nossa geologia da região de Marília era subaquática. Então isso também é muito interessante a gente ver assim, a prática no nosso dia a dia. Outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o lamarquismo aqui, ok? Não estamos falando do lamarquismo, mas tem uma tendência alguns alunos a interpretarem dessa maneira, então cuidado. O que são órgãos vestigiais? Estruturas que são atrofiadas, foram atrofiadas, mas não é por causa do desuso, ok? Estruturas atrofiadas com nenhuma ou então alguma bem pouca função, mas que na época ancestral, na ancestralidade, se a gente considerar espécies ancestrais, era muito importante para esses ancestrais, ou seja, eles usavam essa estrutura, para eles era importante. A gente tem que tomar cuidado porque nós não estamos falando de estruturas que atrofiaram pelo desuso, ok? Lembra do darwinismo? Quando eu falo que dentro de uma população existe uns que têm, outros que não têm, uns que são atrofiados. O ambiente selecionou para que aquelas que não têm ou então está atrofiado com pouca função sobrevivessem, enquanto as outras não sobreviveram, por isso não existem mais. Então só cuidado, ok? Então quais seriam os órgãos vestigiais? Primeiramente o apêndice, que a gente tem, que é aquele apendicite, aqui nessa cirurgia, bom, ele serviu em algum momento, serve até hoje para os animais herbívoros. Mas quando os hábitos alimentares do ser humano mudou, aí sim nós temos, tá vendo? Uma mudança nas condições ambientais. Mudou-se a alimentação lá atrás, hominídeo, né? O hominídeo. E com essa mudança na alimentação, o ser humano passou a incorporar carne, tá? Na sua alimentação, já não foi mais... o apêndice perdeu a sua função, a funcionalidade dele, mas não é porque ele atrofiou, porque parou de usar, mas o ambiente agora, a alimentação, a condição de ter proteínas na alimentação, selecionou indivíduos que já não tinham esse apêndice, ok? Outro órgão vestigial foi a vértebra coquígea. O que acontece? Como houve uma mudança na alimentação, houve uma mudança na postura, uma reestruturação do tamanho cerebral, no caso do Homo sapiens, então a gente observa aí que houve uma mudança na seleção natural, e aí selecionou-se quem não precisava mais dessa vértebra, da cauda. Por isso, a nossa espécie então não tem cauda, ela tem uma quantidade de vértebras que se acumulou formando poucos. E também a membrana nictitante. A membrana nictitante é essa aqui, bem pequenininha aqui do olho. Para nós é importante? Não, nós não temos essa função, ela está aqui, mas ela não tem função. A gente vai perder? Não sei. Por que ela servia nos ancestrais? Servia para proteger os olhos e serve até hoje para algumas espécies. Crocodilos, então a gente pode considerar os répteis, peixes, mas os répteis é a mais característica. A membrana nictitante protege os olhos, então além da pálpebra, que é o que é mais importante para a gente, nós mamíferos, tem também a membrana que cobre os olhos quando está então embaixo d'água. E como a seleção natural nos trouxe para fora da água, né, a gente saiu lá dos anfíbios, então a membrana nictitante foi sendo selecionada para não ter, para desaparecer.
ok? Mais ou menos assim, e é por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com Lamarck, porque aqui nós temos uma tendência de falar, porque não precisa mais, então parou a função, não serve, mas cuidado, na aula de darwinismo, então, eu sugiro que vocês vão lá, relembrem, a seleção, o ambiente selecionou para que não precisasse mais o apêndice para indivíduos sem o apêndice, ou, no caso, apêndice rudimentar, tá? Nós temos o apêndice, mas rudimentar, que ano retrasado saiu um estudo, saiu um Nobel, inclusive, de toda a funcionalidade do apêndice. Ele não serve mais para armazenar bactérias, como ele agia antes, mas atualmente ele serve para o nosso sistema imunológico, então ele está dentro sim na produção de células e anticorpos, então nosso sistema imune depende bastante do apêndice, ok? Então antes ele tinha sim uma função, hoje ele continua ali com a função dele ancestral, não tem mais, mas com uma nova função, então isso pode acontecer, por isso que não é Lamarck, é o Darwin, selecionou-se indivíduos com o apêndice não funcional ou com o apêndice funcionando um pouquinho e com algumas outras funcionalidades do apêndice, tá? E também outras evidências, até o dente do siso, tá? Poderia até ser colocado aqui, mas enfim, seleciona-se, o ambiente seleciona indivíduos que não têm, ok? Mais uma evidência é a própria anatomia e a fisiologia dos animais. Então aqui nós temos dois exemplos, dois casos, onde a anatomia e a fisiologia nos indicam ancestrais, a ancestralidade, ou então estruturas que foram adquiridas, estruturas que foram selecionadas para permanecer, selecionadas positivamente para ficar, né, para se estabelecer e dar uma adaptação para o ser vivo. Então nós temos os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Eu vou sair um pouquinho da tela para você dar um print, porque isso aqui é muito importante você registrar. Voltando, órgãos homólogos são estruturas diferentes, tá? Mas, e outra, a gente pode considerar também em espécies diferentes, a gente considera, né? Em espécies diferentes, estruturas diferentes. Mas o seu desenvolvimento embrionário, tá, é semelhante, ou seja, vai acontecer no mesmo folículo embrionário, e que aí eu recomendo que você assista a aula de embriologia para você entender melhor sobre os folículos embrionários, que são os três, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sabe o nosso braço? O braço do ser humano? Ele é um órgão homólogo à asa do morcego, tá? Só que o braço do ser humano serve para alguma coisa, escrever, construir coisas, mexer. Então nós temos esse trabalho manual, que é característica nossa, até por causa do polegar opositor. E a asa do morcego serve para voar. O nosso braço serve para voar? Não. Então a asa do morcego serve para construir coisas? No máximo ele consegue pegar, se segurar, mas isso não é, ele não vai construir nada, ele não vai escrever, ele não consegue tocar um violão, um teclado, enfim. O braço do ser humano, essa estrutura, serve para uma coisa e a asa do morcego serve para outra coisa. Porém, o ser humano é o quê? Mamífero. E o morcego? É um mamífero. Então, estruturas diferentes em diferentes espécies, porém tem o seu desenvolvimento embrionário no mesmo local, aonde nas minhas células, as minhas células que geraram o meu braço, geraram também a asa do morcego. Nós dizemos que isso então é uma irradiação adaptativa. Todos os mamíferos, olha o que aconteceu com eles, um ancestral comum, uma ancestralidade e isso que é uma irradiação adaptativa. A partir de um único ancestral comum, todas as espécies de mamíferos foram se irradiando, saíram de um ponto de uma espécie e geraram todas as outras. Tudo bem? Beleza. E os órgãos homólogos? O que seria isso? Bom, são estruturas
que apresentam a mesma função. Pode ser em espécies diferentes? Sim, vai ser em espécies diferentes. Então, estruturas com a mesma função em espécies diferentes, mas com o seu desenvolvimento embrionário, como eu falei aqui, desenvolvimento embrionário diferente, tá? Como assim? Dá um exemplo, Camila. Bom, primeiro, a nadadeira do golfinho. O golfinho é o quê? Mamífero. Então, o meu braço, a asa do morcego, a pata do cavalo, a pata do cachorro, a nadadeira do golfinho, são todos homólogos, ok? Por quê? É tudo mamífero, tem a mesma origem embrionária. Mas, veja bem, a nadadeira do golfinho serve para nadar. E a nadadeira do tubarão? Também. E por quê? Como assim, né? Por que análogo? Tanto a nadadeira do golfinho quanto a nadadeira do tubarão servem para a mesma coisa, tem a mesma função. Mas tubarão é o quê? Peixe. E golfinho? Mamífero. Então eles têm a mesma função, mas a sua origem embrionária é totalmente diferente, tá? Mas o que a gente chama isso aqui? Convergência adaptativa. Para viver no ambiente aquático, para viver no mar, nadando no mar, precisa ter nadadeira. Não tem jeito. Aqui a gente poderia colocar também a asa do morcego com a asa do inseto, com a asa da ave. São todas estruturas análogas. Servem para quê? Voo. Mas elas não têm nenhuma relação. O parentesco evolutivo, o parentesco de ancestralidade está muito distante. Então não é por causa disso. Não é porque o golfinho, que era um mamífero, o parentesco com os peixes está muito distante. Não é por causa disso que o golfinho tem a nadadeira. Na verdade, para o golfinho viver ali, ele foi selecionado para ter essa estrutura, que seria a nadadeira, ok? E a nossa última evidência são as evidências celulares e moleculares, principalmente a semelhança que nós temos com o nosso código genético, não só do ser humano, mas de todas as espécies. Gente, desde uma bactéria, um vírus, um fungo, uma planta, nós, seres humanos, temos a mesma estrutura de código genético, não muda. Então, tem uma alta preservação da informação. E, independente de qual espécie for, as bases nitrogenadas são as mesmas. Só para a gente relembrar: adenina, timina, citosina, guanina e, no caso do RNA, a uracila, que não está presente no DNA, mas está presente no RNA. Se você tiver mais interesse, vai na aula de DNA, que lá vai ter toda a estrutura molecular e você vai ver como ela é complexa. E é tão complexa que a gente fica de cara, tipo, nossa, eu tenho, uma bactéria tem. Meu Deus. Então, assim, é uma incrível preservação da informação através dos genes, que começa lá atrás, há 4 bilhões de anos, quando as primeiras formas de vida surgiram. E uma coisa muito legal também que a gente precisa falar é sobre a teoria da endossimbiose. Essa teoria, se você, nossa, nunca ouvi falar dela. Bom, agora você está ouvindo. Vá na aula da teoria endossimbiótica, da simbiose, são vários nomes para a mesma explicação, para a mesma coisa, mas a teoria da endossimbiose diz que as mitocôndrias de dentro das nossas célula animal, e os cloroplastos presentes nas células vegetais, na verdade eram seres vivos que viviam de forma independente no meio ambiente, mas foram fagocitados, foram englobados por uma célula heterotrófica maior que eles, mas por alguma maneira desconhecida, eles não passaram pelo processo de digestão celular dessa célula heterotrófica maior. Então eles preservaram ali, eles se preservaram e começaram a trabalhar em consonância, né, junto com a célula que englobou. Então a célula englobada passou, por exemplo, mitocôndria, a produzir energia, e a célula que englobou passou a sobreviver melhor frente à presença ali daquele ser vivo, que foi passando o tempo, foi evoluindo, e hoje nós temos as mitocôndrias. Da mesma maneira, os cloroplastos eram seres independentes que utilizavam a energia luminosa do sol para produzir o próprio alimento, porém foram fagocitados. Ao serem fagocitados,
não passaram pelo processo de digestão natural que acontece dentro de uma célula, e aí o que acontece? Continuaram ali, protegidos pela célula maior e passaram a trabalhar para ela. Então a gente tem uma endossimbiose. Se tirar o cloroplasto de uma célula vegetal, perde a função. Ela pode inclusive morrer. Se tirar a mitocôndria de dentro de uma célula animal, não dá. E dá para colocar de volta o cloroplasto, a mitocôndria no ambiente? Consegue sobreviver sozinho? De forma alguma. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre endossimbiose, vá na aula de endossimbiose e também na aula de relações ecológicas, porque eu falo um pouco sobre a teoria da endossimbiose e a endossimbiose nessa aula, ok? Ficamos então por aqui. Essa foi a aula de evidências da evolução. Até a próxima aula.